Olha, hoje vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre educação. A secretária Linda, depois de 3 séculos, né, tá voltando aqui no nosso programa, né, ela que estava de férias praticamente, né, então, de falar no programa Itaenga Notícias. Tá aqui, Linda, boa tarde. Pegou ligado. Pode tirar, né? Eu tenho que Às 12 horas mais 8 minutos, mas pode falar assim mesmo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, todos que fazem a Itaenga FM. Boa tarde a nosso povo Lagoa do Itaenga e municípios em geral. É um prazer estar aqui mais uma vez. Linda, a gente está aí no momento da pandemia, né? Mas as escolas em Lagoa do Itaenga, como é que está vivendo esse momento, por exemplo? Que o alunado não pode estar presente, né? Mas vocês, professores da rede municipal de Lagoa do Itaenga, estão trabalhando, estão de férias coletivas? Como é que anda o andamento, né? Que tivemos também aí a distribuição também de kits escolares, né? Kits alimentação, né? Kit merenda aí para o alunado. Continua ou já não estão fazendo isso mais? Júlio, antes de lhe responder aí a sua pergunta, eu gostaria de aqui dizer que hoje estou aqui. Fiz o convite à minha amiga Edivânia, professora Edivânia Arcanjo, que faz parte do Conselho Estadual de Educação, para dar aqui um esclarecimento sobre esse tempo novo aí que estamos vivendo, né, essa pandemia dentro da educação. Com relação à educação, não estamos de férias, né? Gostaria que isso fosse uma férias, mas não é. A gente não parou desde o início da pandemia, que nós, quanto educação e nossos professores, estão em atividades remotas, né, com nossos alunos. Nossos alunos estão em casa sim, nossos professores também, mas as escolas estão funcionando, as aulas estão acontecendo aí dentro das condições favoráveis, né, para os nossos alunos que têm condições de ter os celulares, as internets. Está acontecendo dentro das possibilidades que a gente tem. Com relação ao kit merenda escolar, já estamos entrando para o 4º mês, iremos dar sim, continuamos sim com o kit merenda escolar, que é o kit de cada criança, como a gente já falou aqui inicialmente, né? Cada criança recebe seu kit. Estamos nos organizando para entregar essa semana, se não essa semana, mas a próxima semana a gente está entregando o 4º mês de kit merenda escolar. Esse kit de merenda escolar, Linda, são contemplados todos os alunos da rede municipal, Todo aluno da rede municipal recebe seu kit escolar. Aquela família que tem 3 ou 4 crianças recebe 3 a 4 kits. Cada criança recebe o seu kit escolar, kit merenda escolar. E por mais que tenha se explicado, né, Linda? Mas tem aqueles habitantes de Lagoa de Itaenga que... muito triste com isso, porque assim, confundiram kit com cesta básica. Isso, né? é o que ia tocar nesse assunto, valor da né? cesta básica é onde é dado na assistência social, que também está fazendo esse trabalho aí de entrega de cesta básica mensalmente. Mas a educação, que vem um recurso destinado para isso aí, que é um recurso pequeno, que tem a contrapartida do município, e dentro desse recurso aí também teve a contrapartida do município para completar o valor do kit. Então, tem que se entender que não é uma cesta básica, é um kit. A gente tem que entender que 1 quilo de arroz dá para comer dentro da merenda escolar 10 crianças. Mas para uma casa, a gente não vai mandar meio quilo de arroz, a gente manda um kit. Então isso tem um custo, né? E esse custo aí foi pensado dentro do orçamento do município, juntamente com o que a gente recebe do FNDE, do PENAI, aliás. Este é o nosso programa Itaenga Notícias. Recentemente, Lagoa de Itaenga também para o transporte do alunado, né? Quando a aula voltar, né? Voltar, né? Tivemos aí 4 ônibus escolares, Linda. Isso é um ganho para a população estudantil, né? A gente fica muito feliz, né, por todo o trabalho que a gente vem fazendo aí em busca de recursos, parcerias, né? E a gente conseguiu sim a liberação dos 4 ônibus, né, que chegou aí final do mês passado. A população já tomou conhecimento, está lá todo guardadinho esperando o retorno para atender melhor nossos alunos. Estamos aí na iminência de chegar mais 2, mas por um período eleitoral, eu acredito que em dezembro está sendo liberado mais 2 ônibus nossos, que também já está todo regulamentado. E o assunto principal que traz Linda aqui, junto com Edivânia Arcanjo, né, para falar desse novo tempo que se vive
A gente está na pandemia que tem parado todos os setores do mundo, né? Não só de Lagoa de Itaenga, mas o mundo inteiro está aí praticamente refém da pandemia, né? Que tem ceifado o último número, tivemos aí mais de 122 mil pessoas mortas já em todo o Brasil. É verdade. Né? E, Linda, muitos pais se questionam, porque muitos, se a gente for colocar na internet, colocar aqui no rádio, perguntar: você deseja a volta às aulas para que seu filho frequente as escolas no tempo de agora? Eu acho que a grande maioria dos pais, né, vão dizer que não querem agora, porque não temos vacina, porque muitos podem questionar: será que as escolas estão preparadas? Os professores também estão preparados? Temos aí já resultados negativos, né? Inclusive aqui no Brasil, que teve aí recentemente a volta às aulas no Amazonas, né? E muitos foram os professores que deram positivo para o Covid-19. E aí, Linda, o que é que você tem a dizer aos pais, às mães, aos responsáveis pelos alunos, né? Principalmente os alunos menores, né? Da educação básica, do ensino fundamental, porque o governo do estado agora liberou, né? Inclusive as aulas para o ensino superior aqui no estado está muito próximo, inclusive, de ser aprovado aí a volta às aulas para outros públicos, né? Tá sim. Justamente por esse questionamento dos pais, né, que vivem nos perguntando, também fazendo questionamento nas redes sociais, é que a gente tem parcerias, né? Uma dessas parcerias é nossa amiga Edivânia, né, que é prata da casa do município, onde tem me dado bastante suporte nesse processo. Como eu falei inicialmente, ela faz parte do Conselho Estadual de Educação. E para responder esses questionamentos aqui, a gente tem que trazer pessoas esclarecidas, né? Então, é por isso que eu estou trazendo a amiga Edivânia aqui hoje, para tirar algumas dúvidas de nossa população, dos nossos pais, dos nossos alunos. Então, você fica aqui com nossa amiga Edivânia, fazendo as perguntas aqui, e ela tem aí todo o tempo disponível para responder os seus questionamentos. Voltamos aqui com Edivânia Arcanjo, né? Ela que vai estar falando sobre qual é a realidade que o ensino de educação aqui em Pernambuco vai ter que mostrar para a população, para os pais e mães, né? Estão preparados os professores, os ambientes escolares, de fato, estão aí preparados para enfrentar essa pandemia? É realmente tempo certo para que isso venha acontecer? Muita gente está temendo, né, que aconteça uma catástrofe ainda maior, uma tragédia ainda maior, Edivânia, porque já eu contei aqui, né, aqui mesmo no Brasil fizeram isso, de voltar antecipadamente às aulas, e já tem professores que deram positivo. E agora, Edivânia, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né, da rádio que estão nos escutando aqui agora, o pessoal do Lagoa de Itaenga. É um prazer imenso, né, estar aqui hoje com a Helenilda, que além de ser secretária de Educação, é uma amiga pessoal minha, que a gente tem tido uma parceria acerca de essas questões relacionadas à pandemia, né? Mesmo Lagoa de Itaenga fazendo parte da greve de Nazaré, mas a gente sempre tem se debruçado, discutido algumas questões, dialogado acerca desse cenário. É importante, né, saber que essa pandemia, estamos com as nossas escolas fechadas desde o dia 23 de março, com os professores e os estudantes, né, sem aulas presenciais desde o dia 18 de março. Isso não quer dizer que eles não estão tendo aula, eles estão tendo aula não presencial, aulas remotas, né, fazendo uso dos recursos tecnológicos, né, que aí cada escola, cada realidade, cada sistema de ensino estadual, municipal ou privado, né, busca a melhor alternativa que se enquadre no perfil de suas escolas. Então, assim, a gente vê aí escolas que estão fazendo uso do YouTube, de WhatsApp, de Instagram, do Meet, do Zoom, de vários canais de informação, para que manter esse vínculo dos estudantes com a escola, que é muito importante, né? A gente saber que, mesmo distante, mesmo remotamente, os professores têm se esforçado, né? As redes têm se esforçado para buscar as melhores alternativas, né? Para que esses meninos continuem conectados com a escola, né? Então, assim, e parece, Edivânia, que os professores no tempo de hoje, né, estão trabalhando de forma até triplicada, né? Verdade. Então, assim, porque tiveram que se adaptar a uma nova forma de ensinar, a tecnologia, que há muito tempo tem batido na porta de muita gente, mas
os professores não tinham tempo muito de se inserir nessa tecnologia de hoje. Verdade, a tecnologia educacional é um assunto bastante presente já no cenário da educação, mas que de fato ele não fazia parte com tanta ênfase, né, nas metodologias, nas práticas pedagógicas de sala de aula. Então, em virtude da pandemia, os professores se adaptaram, né, e aí cada um buscou a tecnologia que tinha mais acesso, que tinha mais facilidade de manuseio, para que possa manter esse vínculo. Algumas escolas, né, pelos alunos não terem acesso à internet, não terem acesso a um computador ou um celular, tem feito também aulas não presenciais ou remotas através de materiais físicos, entrega de apostila, onde os estudantes pegam e devolvem e os professores fazem a correção e existe minimamente essa interação entre professor e aluno que é tão necessária. A gente sabe que essas aulas não presenciais, elas não são aleatoriamente, elas serão consideradas porque existe uma resolução do Conselho Estadual que valida essas aulas, existe a resolução do Conselho Nacional, o parecer número 5, o parecer número 11, o parecer número 9, que são documentos regulatórios, né, que validam as aulas não presenciais como estratégias pedagógicas necessárias nesse momento para que a educação continue viva. A gente sabe que o governo federal, ele instituiu uma medida provisória, que foi a 934, onde nela flexibilizava os 200 dias letivos, né, mas continua as 800 horas aulas. Isso quer dizer o quê? Que mesmo com esses dias letivos a menos, as redes precisam dar conta das 800 horas aulas, né, que estão sendo preconizadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, e que não presencialmente a gente não consegue dar conta, tendo em vista que o tempo pedagógico é menor e que a gente também não pode dar o quantitativo de aulas que a gente dava presencialmente, mesmo porque o aluno fica cansado, o professor também. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse momento também com os aspectos emocionais, tanto dos estudantes quanto dos professores. A gente sabe que existem muitas pessoas adoecidas nesse momento em virtude da mudança brusca de hábitos, né? Todo mundo teve que fazer uma gestão do tempo, adaptar-se a trabalhar remotamente na sua casa, incluindo os seus afazeres domésticos, mas se programando para que continuasse dando conta do seu trabalho, tendo em vista que existe um decreto desde esse momento, né? E que até agora a gente ainda continua com essa validação. Hoje, o Estado de Pernambuco não tem uma previsão de volta às aulas, né? A gente sabe que já teve autorização para os cursos livres, né? E ontem o secretário também validou o início das universidades a partir do dia 8, isso de forma gradativa com 25%, atendendo logo os alunos concluintes e gradativamente cada etapa, onde vai até chegar a 100%. Os alunos universitários que consideram que eles têm mais uma autoridade para poder lidar com esse contexto. Você tinha falado anteriormente sobre a educação infantil, né? Eu acho que a educação infantil e creche é algo bastante preocupante, tendo em vista que os meninos não têm maturidade de distanciamento social, de uso de máscara, né? Então, assim, por isso, os documentos, né, regulatórios, né? O parecer do Conselho Estadual de Educação, que ele ainda não foi publicado, mas eu, como conselheira, fiz parte, né, da validação dele, ele traz as autonomias para os sistemas estaduais, municipais e privados tomarem suas decisões. Então, assim, por exemplo, Linda, secretária de Educação, né, ela, embasada em todo o respaldo legal, né, feito uma consulta pública, comunidade aos pais, o parecer do Conselho dá autonomia de ela voltar às aulas ou não presencial para os alunos da educação infantil e creche, tendo em vista que é um público diferente. A educação básica também, a gente está aguardando tanto a instrução normativa, quanto portaria, quanto a publicação desses pareceres, né, quanto a esse retorno. E a gente sabe que esse retorno ele só será possível quando as autoridades sanitárias, né, entenderem que já tem condição, que a curva do vírus tenha diminuído, né, baseado em todo o monitoramento diário, isso levando em consideração todos os protocolos de segurança, como distanciamento social, como higienização, uso de máscara dentro do ambiente escolar, não é? Então, assim, de fato, os sistemas, as redes privadas, estaduais e municipais precisam adaptar suas escolas para que possam receber os estudantes, né? Claro que essa volta também não será total, quando tiver condição, será gradativa, priorizando o terceiro ano do ensino médio, depois o nono ano e o quinto ano, que são séries finalísticas, né? Isso quer dizer o quê? Que são séries porque, veja, mesmo diante do cenário da pandemia, todo o contexto da educação, né, mudou não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, ele mudou, porém as legislações, né, elas continuam a mesma. Então, não mudou a lei que rege o sistema de ensino. Então, o ano letivo ele não foi encerrado. Então, não existe nenhum respaldo legal de dizer que o ano letivo vai ser encerrado, que os alunos não vão fazer atividades, né, porque, de fato, a gente sabe que os meninos do terceiro ano do ensino médio, dia 17 e 24 de janeiro, tem o Enem aí, tem o SSA em janeiro e fevereiro, que
estão sendo, foram adiados a data, mas continuam com o mesmo programa e com a mesma cobrança. Então, assim, de fato, não mudou-se os marcos regulatórios, mas mudou o processo em decorrência da pandemia. Então, o terceiro ano, o nono e o quinto são séries finalísticas, né, que requer uma atenção maior da gente, tendo em vista que esses meninos não têm mais a oportunidade do ano seguinte, ou aprova ou reprova. As outras séries, baseado no Conselho Nacional de Educação, no parecer número 11, ele flexibiliza e também ele traz como sugestão e como alternativa que os sistemas de ensino podem fazer uma flexibilização curricular, ou seja, os conteúdos que não foram trabalhados em 2020, eles podem ser incluídos em 2021 e a escola, a rede, ela trabalha em sistema de ciclo, incluindo 2 anos consecutivos para que os meninos possam diminuir esses déficits e esses prejuízos em relação às aprendizagens, tendo em vista as restrições em decorrência da pandemia. Então, assim, é uma série de... Quando alguém pergunta, professora, a senhora concorda com volta ou não? Eu acho que, eu digo sempre que o cenário da pandemia é algo que chegou inesperadamente, que mudou a vida de todo mundo. Isso não só na educação, economicamente, socialmente. Então, assim, foi um impacto muito grande, né? No mundo, não é? E que isso deve ser considerado. Então, é um vírus, a gente está lutando com um inimigo invisível que a gente não sabe como lidar, que existem várias mutações, não é? Que existem vários pontos de vista, inclusive das autoridades sanitárias, quanto como lidar. Eu sempre digo, nesse momento, a gente não existe o certo ou o errado, existe o diferente e que a gente está sempre aguardando, baseado nos documentos norteadores, né? Baseado nas legislações vigentes e também nas que estão sendo publicadas agora, nesse período de pandemia. A gente sabe que o Ministério da Educação é o órgão que regulamenta toda a educação do nosso país, mas não saiu nenhum documento orientador, né? Apenas a homologação dos pareceres do Conselho Nacional, não é? Mas, assim, do próprio Ministério da Educação, a não ser a medida provisória de flexibilização dos legislativos, não saiu nenhum documento. Então, de fato, foram os sistemas municipais, estaduais e privados que tiveram que buscar as melhores alternativas em caráter emergencial, não é, para poder continuar com a educação, mantendo-se viva e com esse... Porque hoje eu estava conversando numa reunião dizendo o seguinte: o importante é a aprendizagem do aluno. Tudo que a gente está fazendo, né, de esforço coletivo, de criatividade, de inovação, em prol da aprendizagem dos alunos, porque não dá para a gente ver uma sociedade sem educação. Então, assim, talvez se as escolas fechassem, se a gente não tivesse tido esse vínculo com os estudantes, teríamos a maior evasão da história, ou o maior abandono da história. Então, assim, existe já uma desmotivação natural, né, dos meninos. Então, assim, as escolas têm o tempo todo que estar fazendo busca ativa, trazendo esses meninos para os ambientes, né, para que a gente não tenha essa evasão, não tenha esse abandono, não é, que são indicadores, né, na nossa educação que já tinha sido minimizado e a pandemia traz à tona e a gente vê de fato uma ausência de alguns estudantes, né, e a gente teme muito pelo futuro da nação, porque a educação é quem transforma, né, a humanidade. Claro que a gente tem que considerar esse contexto da pandemia. A vida é muito importante, a preservação da vida, o cuidado com os profissionais da educação, o cuidado com os alunos é importante. Por isso que estamos há quase 6 meses, né, todo mundo trabalhando remotamente, até que a gente tenha condição de voltar tendo o mínimo de segurança baseado nos protocolos e na autorização das autoridades sanitárias do Estado. Agora, tendo em vista, Edivânia Arcanjo, que nos últimos tempos aí, a gente que acompanha os números da Covid-19 no estado de Pernambuco, nós temos aí, os casos não têm diminuído, os números, né? Tem diminuído gradativamente, foi o número de mortes, né? E a gente também observa que dentro de uma sala de aula ficaria até inviável, porque o tempo, ou seja, os alunos ali, né, o número é grande para um pequeno espaço, porque a maioria das escolas do estado de Pernambuco, escolas municipais, aqui mesmo em Lagoa de Itaenga, não são escolas gigantescas, no seu tamanho físico, né, podendo aí inclusive até aumentar com facilidade o número de casos, né? Aí fica aquela preocupação dos pais se realmente isso é bom de se acontecer a volta às aulas, não é mesmo? É por isso que, assim, essa volta, existe um protocolo e um plano, né, de previsão, ela é feita de forma gradativa. Por exemplo, então, assim, as turmas que têm grande número de estudantes, então, a previsão é diminuir esse número de estudantes, manter o distanciamento de 1,5 metro. Então, essa operacionalização, né, de como vai ser, vai depender da estrutura física da escola, vai depender da capacidade instalada da sala de aula, ter que garantir 1,5 metro quadrado entre um estudante e outro, né? Por isso que, de início,
isso são as séries finalísticas, porque não tem nenhum respaldo legal. Então, assim, e nós no Estado, né, temos a previsão de trabalhar em forma de rodízio, em dividir as turmas. Por exemplo, a turma do terceiro ano, 40 e poucos alunos, transformar em 3 turmas, para diminuir o número de alunos. Então, assim, existe todo um planejamento feito, né, para adaptar-se a esse momento. Porém, não existe nenhuma previsão. O que está planejado hoje a verdade que é hoje, amanhã pode não ser verdade. Então a gente hoje, de fato, não sabe prever quando volta, porque a gente está aguardando as orientações das autoridades sanitárias. Claro que uma aglomeração possibilita uma infectação, né? A gente sabe que diminuiu o número de mortes, graças a Deus, mas aumenta ainda o número de infectados, porque a gente sabe que também quando abriu os serviços e o comércio, muita gente foi para a rua e a gente sabe que muita gente também não está fazendo uso de máscara. Então, gradativamente, algumas regiões, Mata Sul, Mata Norte, Metropolitana, diminuiu, mas aí a gente tem uma grande incidência no sertão, não é? Que nesse momento traz vários casos do estado, que está concentrado no sertão, Petrolina, Uricuri e tantos outros municípios. Mesmo porque agora, quando abriu as universidades, né, a micro-região de lá não foi autorizado, só quando tiver diminuído o número de casos. Então, assim, é tudo muito incerto, a gente de fato não sabe. Então, vários países do mundo já voltaram, alguns tiveram que regredir. Por exemplo, voltou um estado que teve alguns municípios que teve infectação e que teve que fechar as escolas e depois retornaram. A gente já teve, como você falou anteriormente, um caso no Brasil do Amapá, né, que teve uma regressão, teve pessoas infectadas. Então, a gente não sabe como lidar, porque são situações diferentes, inesperadas, né? E como ninguém nunca vivenciou isso, ninguém tem referência de como lidar com o vírus. Então, assim, a gente vai administrando diariamente de acordo com os desafios que são postos, né? Então, assim, mas quando tiver condição, a gente tem um secretário de Educação no Estado que rege não só as escolas estaduais, mas também os sistemas privados e municipais, que tem tido muita prudência na tomada de decisões. Então, assim, tem tido muita cautela. A gente tem dialogado muito. Ontem eu estava em reunião com o secretário, hoje eu estava em reunião com o secretário antes de vir para cá. Então, ele tem dialogado muito com a gente, tem escutado muito, a gente está na ponta, não é? E tem uma preocupação muito grande, né? Porque, assim, a gente sabe que existe opiniões divergentes e contraditórias. Enquanto tem um grupo querendo que não volte, tem um grupo pressionando que volte, porque as escolas privadas, principalmente, né? A gente sabe que existe uma escassez muito grande de estudantes. Tem pais tirando o menino da escola, que, ou então não está pagando mais a mensalidade, porque não acha justo estar com aula no presencial. Então, assim, existe uma divergência de opinião, enquanto tem um grupo que quer, outro grupo que não quer. É a mesma coisa. A gente tem vários pais que dizem que não tem confiabilidade de mandar seu filho para a escola, o que a gente entende, compreende, respeita, o que é justo, né? De mandar o filho para a escola. Enquanto tem outros pais cobrando da gente quando é que volta. Então, assim, nunca nenhuma decisão vai agradar 100% da população. Sempre vai ter. Se for para voltar, vai ter um grupo que não vai ficar satisfeito, se for para não voltar também. Então, assim, a gente de fato tem que aguardar as orientações, né, as diretrizes das autoridades e, a partir dessas decisões, a gente ir se adaptando, se enquadrando. Agora, claro que não pode ser desconsiderado, porque a pandemia, de fato, é algo muito assustador e que tem decepado muitas vidas de pessoas amigas, pessoas conhecidas, né? Todos nós tivemos alguém próximo da gente que sofreu esse impacto da pandemia. Então, não dá para desconsiderar isso, né? Mas aí a gente, de fato, precisa aguardar e ver o melhor caminho, né, para seguir pensando no crescimento do estudante e pensando na segurança, tanto dos profissionais da educação quanto dos nossos estudantes. Já pelo meio aqui da pandemia, o próprio governo do estado, Edivânia, lançou aí uma espécie de cartilha, né, de como seria que essas medidas que iriam ser impostas nas escolas, né, alunos, professores, diretores. Poderia lembrar um pouquinho, né, de como seria isso aí? São os protocolos de segurança, né, onde ele traz os eixos, né, distanciamento social, ele traz o eixo de higiene, distanciamento, que é manter 1,5 metro de um aluno para outro dentro da escola, nos espaços comuns, na área de convivência, no refeitório, a questão da merenda, o uso obrigatório de máscara dos estudantes, aferir a temperatura, inclusive, né, o governo do estado já entregou a todas as escolas termômetro para aferir a temperatura na entrada da escola, máscara de tecido para alunos e professores, né? Também protetor facial para os professores, né? Uma série de instrumentos, né, que vai servir
para essas medidas de segurança. Então, a gente teve esse protocolo. Também, assim, o cuidado com os profissionais acima de 60 anos, que não volta, vai continuar remotamente. Quem está dentro do grupo de risco, os profissionais no grupo de risco também continua remotamente, desde que tenha um laudo médico, que assine uma autodeclaração, mulheres grávidas. Então, assim, existe todo um protocolo, né, de pessoas que não vão ter condição de voltar. E isso serve tanto para profissional de educação quanto para alunos também. Se o aluno ele tiver alguma comorbidade dentro do grupo de risco, a mãe apresenta um laudo, né? E ele também fica tendo aula remotamente. Agora, claro que o parecer estadual da educação, né, ele vai trazer as autonomias. Então, assim, por exemplo, se Linda, ela é secretária municipal, dizer assim, eu não quero que volte os meninos do 6º, do 7º, do 8º ano. Esses meninos vão ficar remotamente. Então, ela tem autonomia para isso, porque existe um documento que está dando, de acordo com a Constituição Federal, essa autonomia para que os sistemas tomem suas decisões. Algumas escolas privadas, baseadas em pesquisa com os pais, estão voltando, quando for autorizado, uma parte presencial e uma parte não presencial. Aqueles pais que não sentem segurança de voltar. Agora, claro que é importante, né, que esses meninos que não voltam também tenham esse cuidado de continuar tendo as aulas remotamente, né, através do uso das tecnologias. Então, assim, tem escola que vai voltar quando tiver condição presencial, tem escola que vai ficar não presencial, tem escola que vai ter metade presencial e metade não presencial para atender toda a situação, né, dentro do contexto, né? Mas, assim, esse protocolo, de fato, a gente no estado fizemos, além desse protocolo, um plano de atendimento, onde as escolas fizeram, junto com a comunidade, onde aquele suportezinho de álcool gel, inclusive na regional também. Todos nós estamos buscando, né? A gente na regional já estamos trabalhando, né? Mas oficialmente a gente está voltando dia 8, mas a gente já tem esse cuidado de medir temperatura, de ter o tapetinho, de ter a máscara, né? De manter o distanciamento, de atender de forma agendada, para não ter aglomeração com mais de 10 pessoas. Então a gente tem tido esse cuidado, né? Mas de fato existe toda uma orientação, um protocolo, né, que foi publicado, tem um protocolo de setorial, né, tem um protocolo setorial, tem um protocolo executivo, onde tem essas etapas que de fato, e tem o protocolo com as diretrizes pedagógicas que vai nortear como é que as redes de ensino vão se organizar em relação ao cômputo das aulas não presenciais, em relação à organização do calendário escolar, como é que vai ficar essa reposição, como é que vai ficar esses registros de aula, tendo em vista que nesse período a gente não registrou nada, a gente não registrou frequência. Claro que vai ter uma justificativa desse período, porque o período da pandemia, a legislação é coberta, né, que tanto os professores quanto os estudantes têm a falta justificada, porque foi algo atípico em decorrência, né, do momento, né? Mas, assim, todos nós estamos diariamente, né, buscando a melhor alternativa. São muitas perguntas, são muitas dúvidas, muitas incertezas que não se tem resposta imediata, e às vezes a gente responde hoje, amanhã as coisas já mudam, né? Então, assim que tiver determinado, que tiver tudo encaminhado, o secretário sempre vai na mídia, publica, não é? Depois ele conversa com a gente, e assim a gente tem feito um trabalho mesmo de diálogo, de interação, de participação, não é? Todo mundo junto, porque esse momento é o momento da gente realmente exercitar, eu digo observar sem julgar. Não existe certo nem errado, existe o diferente que nós estamos vivendo e que estamos diariamente nos adaptando. O governo do estado, Edivânia, ele também implantou 2 importantes programas para a rede estadual aqui de ensino. Um deles foi o cartão alimentação. Agora tivemos também informações aqui de alunos de Lagoa do Itaenga que esse cartão alimentação não chegou para todos os alunos. Eu não sei que já regularizou essa situação, se é dessa maneira mesmo. E também aconteceu aí também de ser implantado o projeto Conecta Aí, para dar internet para os alunos da rede estadual, né, estudar com internet gratuitamente. Destaque. Esse do cartão alimentação, né? O cartão alimentação, acho que foi no mês de abril, né? Que foi feita a primeira entrega. Tiveram 3 entregas, né? E a base eram os alunos que estavam inscritos no CAD único. Então, assim, eles recebiam uma bolsa de R$50, uma recarga, para comprar a alimentação da merenda escolar, né? Foi diferente dos municípios que tiveram o recurso para comprar os produtos. A gente, pela dimensão de 1.060 escolas estaduais e por todo o contexto, então não tinha condição. Então, assim, os alunos que estavam inscritos no CAD único, então teve muitos estudantes, né, que não estavam inscritos, né, porque eles precisavam ter uma base e eles cruzavam essa
database do CAD único com o CIEP, que é o Sistema de Informação do Estado de Pernambuco. Então, assim, teve a primeira remessa, a segunda e a terceira, né? Então, foram 3 remessas de estudantes que receberam, né? A primeira remessa foram mais de 300 mil, 240 mil a primeira remessa, depois a segunda teve 80 e poucos mil estudantes, e ainda teve a terceira, que foi um número menor, né? Então, assim, de fato, alguns ficaram porque não tinha esse cadastro no CAD único. Então, por exemplo, segunda-feira, dia 8, a gente recebeu ontem a informação que já sendo creditado o valor do mês de agosto. Então, são 4 meses consecutivos que os meninos recebem esse valor e compram nos estabelecimentos cadastrados, né, naquele cartão, alimentos, né, para suprir, para ajudar a necessidade da família. Em relação ao Conecta Aí, né, foi um programa que foi lançado essa semana, é um aplicativo onde tanto o estudante quanto os professores, eles baixam no celular. Pode ser operadora Oi, Vivo, Claro ou TIM, né? Então, assim, com esse aplicativo baixado no celular, para o aluno que é cadastrado na rede estadual, para que eles possam ter acesso a conteúdos educacionais. Todos os conteúdos não são abertos, são de fato conteúdos educacionais, não só para estudantes, quanto para professores. Então, ele baixa o aplicativo, independente da operadora que ele tiver, o que ele consumir de internet, é o governo do estado que paga. Agora, desde que seja conteúdos educacionais. Nem todos os conteúdos são abertos. Conteúdos, né, que não sejam educacionais são bloqueados, tendo em vista que o governo não ia dar conta dessa demanda de deixar essa internet aberta. Mas o objetivo era, de fato, os meninos terem acesso à aprendizagem, tanto pelos projetos das escolas, quanto pela EducaPE, que é um sistema que o governo do estado criou para que os meninos tivessem acesso às aulas não presenciais. Inclusive nas TVs abertas, né, que eu vi que o número de TVs abertas em Pernambuco que transmite esses conteúdos do EducaPE, né, foi uma preocupação muito grande do governo do estado em manter essa educação, nem que seja à distância, não é mesmo, Edivânia? Aqui na Mata Norte eu tenho 62 escolas. As minhas escolas, todas, hoje, trabalham não remotamente. Inclusive, tem escolas que criaram a sua própria TV, né? Baseado nas plataformas, compraram algumas tecnologias educacionais e implantaram. Depois, quando o governo criou hoje o Google Classic, que fez a parceria com a Google, onde todo professor tem sua sala de aula, com seus alunos inseridos, gratuitamente, tendo acesso, né? Então, a TV Pernambuco, a TV Alep, então a TV Universitária, são várias TV que transmite, né, diariamente as aulas, né, tanto do fundamental quanto do ensino médio, e nos sábados tem também o aulão. A gente também da regional criou vários instrumentos, além de formação continuada, web, criamos também um projeto do Enem, que nossa preocupação hoje muito é com os estudantes dos 3º anos, né? Como é que esse menino vai fazer Enem, se hoje os cursinhos estão fechados, que as possibilidades são menores, se as escolas não estão dando reforço desse conteúdo. Então a gente também criou um projeto Conectados no Enem, que acontece toda sexta-feira, né? Todas as sextas, 2 disciplinas para atender os meninos do 3º ano que tem intencionalidade de ingressar no vestibular. Então, assim, as escolas, os sistemas de ensino têm se esforçado, têm feito sua parte. A gente tem que reconhecer, validar o trabalho do professor. A gente sabe que o professor ele vem se desdobrando, se esforçando, né, para dar o melhor, para manter essa interação. Então a gente tem que reconhecer mesmo o esforço desses professores de se adaptarem, né, de estar lá no Instagram, estar lá no YouTube, estar gravando vídeo, né, tá participando das aulas, tá interagindo com os estudantes. Então, mesmo alguns não tendo tanta facilidade no uso da tecnologia, todo mundo buscou qualificar-se, pedir ajuda, né, para poder manter esse vínculo da escola. Então isso é muito importante. Só a educação tem esse poder de transformação e de adaptação num tempo tão curto de tempo. Então, assim, a gente precisa validar. Eu escuto, essas aulas não tem valia. Tem valia sim. É importante que os meninos estejam fazendo as aulas não presenciais, porque essas aulas serão computadas como parte da carga horária, né? E vai servir para o ano de 2020, né? Então, é importante que esses meninos continuem fazendo as atividades para que, quando de fato for autorizada a avaliação, para que eles forem... como é que se diz? Para que eles passem de um ano para outro, eles de fato têm evidência que participou dessas aulas. Algumas pessoas nos enviam aqui algumas perguntinhas para a Edivânia, e até a Linda, se quiser responder também. Qual o impacto real da pandemia, quarentena, no pensamento sobre o ensino à distância aqui no estado de Pernambuco, hein? Na verdade, as pessoas confundem muito, né, educação à distância. Nós não estamos oferecendo educação à distância. EAD, educação à distância, é uma modalidade que ela tem sua autorização própria. Então, se a gente estivesse oferecendo EAD, a gente não tem a restrição de fazer avaliação, os meninos teriam
tido os conteúdos bimestrais, tinham passado de um ano para outro. A gente não está oferecendo educação à distância, a gente está oferecendo aulas não presenciais ou aulas remotas, né? Fazendo uso de diferentes insumos, de diferentes práticas pedagógicas, fazendo uso de diferentes recursos tecnológicos, né? Para manter esse vínculo do estudante. Claro que tem um impacto muito grande, a gente sabe que tem muitos estudantes que não têm acesso a essa tecnologia, que não tem um computador, que não tem um celular, que não tem internet, então não adianta a gente dizer que 100% tem acesso, mas os sistemas que não estão tendo a oportunidade de trazer, não é, isso para os meninos. Linda mesmo, é um exemplo aqui, está trabalhando com atividades físicas, com apostila, mas o impacto é muito grande. Eu creio que a gente vai passar 4 anos para poder recuperar-se desse impacto, porque, veja, a gente tem os meninos da gente do 6º ano, que passaram um mês na escola e já veio a pandemia. A gente tem os estudantes do 1º ano, que passaram um mês, nem chegaram a adaptar-se com a escola, que já veio a pandemia. Então, assim, a gente vai passar, o ano que vem, né, tem o aluno do 2º ano, tem o aluno do 1º ano e do 6º ano que vai entrar, né, onde viu minimamente os conteúdos preconizados para aquele ano. Então, acho que uns 4 anos a gente vai passar sem que a gente possa, ainda tendo sequela dessa pandemia que causou na educação. Agora, esse uso de tecnologias para o ensino vai ser revisto? Entrará mais no radar das políticas públicas do Estado de Pernambuco, Edivânia? Certamente. O EducaPE, por exemplo, né, essa plataforma que foi criada, importante, né? Ela vai continuar. Por quê? Porque a gente vai continuar. Se a gente voltar, eu digo sim, porque a gente não tem certeza. Se a gente voltar, né, vamos ter, além das aulas presenciais, vamos ter também o ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? Ensino híbrido é uma metodologia ativa, que já tinha se discutido muito, né, na educação, mas que hoje ela veio ser evidenciada tendo em vista o contexto. Então, o ensino híbrido é o aluno estar presencialmente e, concomitante, ele está tendo aula não presencial, fazendo uso de tecnologias educacionais ou não, orientado pelo professor, onde o aluno ele é construtor do seu conhecimento. Por exemplo, o menino voltou para a escola, está tendo suas aulas normal, e o professor, ele, por exemplo, passa um livro para que ele possa fazer a leitura desse livro, fazer uma resenha crítica e devolver ao professor, concomitante às aulas dele. Então, esse ensino híbrido, essa metodologia ativa, ela vai servir também de cômputo de carga horária como complemento dos conteúdos não ministrados naquela disciplina, né? Então, assim, o Estado de Pernambuco, mesmo quando a gente voltar, vai continuar ainda com esse ensino remoto, mas também um investimento muito forte na área de formação continuada, né? A gente tem agora vários cursos na área de tecnologia, então, assim, o professor hoje tem várias oportunidades, vários cursos gratuitos, né, para que eles possam manusear essas tecnologias. E eu acho que eu, por exemplo, na regional, eu vou tirar por mim. Eu mensalmente, né, fazia colegiado com meus diretores. Hoje, depois da pandemia, eu estou fazendo semanalmente, porque a gente sente a necessidade. E o diretor, ele não precisa vir de Itambé, ele não precisa vir de Macaparana, ele não precisa vir de Goiânia. Então, fazendo uso das plataformas, a gente está semanalmente se encontrando, né? Inclusive, né, fazendo reuniões, com trabalho em grupo, porque a tecnologia, ela possibilita isso, né? Semana passada eu estava fazendo uma reunião onde, dentro de uma reunião do Zoom, eu consegui dividir 7 grupos, discutir temáticas, para a gente voltar para a sala principal, os diretores apresentarem, de, poxa, que impressionante, né? Eu estava semana passada numa reunião de pais e mestres, onde tinha 250 pais online, e a gente discutindo a educação. Eu disse, poxa, onde é que a gente imaginava que ia estar, né, aqui com 250 pais aqui interagindo, né, através da tecnologia. Então, de fato, eu, por exemplo, eu vou adotar, eu não vou trazer meu diretor, né, tão frequente como eu trazia. Então, quando eu precisar falar com ele, eu vou usar a tecnologia. Eu fiquei sabendo também que eu vejo, de vez em quando eu vejo lá que Linda também, ela coloca ali nos seus status, né, das suas participações online. Então, eu acho que ela está mais do que craque nesse assunto. E a gente tem visto, Edivânia, que os pais, né, a gente vê aí pelas redes sociais, nos status, né, do WhatsApp, do Facebook, né, que os pais estão daqui uns dias, na verdade, vão cobrar o Estado também, cobrar ao MEC, né, o direito de diploma de professor, porque tem se dedicado, né, mais do que o suficiente. E tem aqui algumas perguntas referentes a isso, que diz o seguinte: olha, o tempo da quarentena pode transformar o papel dos pais na educação dos filhos? Quais as mudanças também mais profundas podem surgir na educação depois dessa pandemia, hein? Eu, por exemplo, eu acho, não é uma visão minha,
mas é uma visão dos diretores de escola que hoje os pais estão mais presentes na pandemia do que antes. Porque, assim, quando tem uma reunião online, veja, os pais dos pequenininhos, né? Eu tenho um colega assim, meu Deus, eu tô ficando louco, então tem que ensinar a tarefa, tem que gravar o vídeo, tem que mandar pra tia, né? Então, assim, os pais hoje estão muito presentes, né? Da educação do filho, estão juntos, estão construindo juntos, estão participando, né? Então, assim, hoje, cada escola tem um grupo do WhatsApp com os pais. Quando o menino vai embora, aí manda o zap, chama o pai, liga. Eu acho que essa pandemia possibilitou uma maior interação dos pais com as escolas, tendo em vista a necessidade, mas que de fato a gente vai ter aí uma educação totalmente tecnológica, com muitas inovações, com práticas inovadoras, com o uso das metodologias ativas bem presentes, né, que a gente até então não utilizava tanto, metodologias ativas, terturas dialógicas, né, bibliotecas virtuais, né? A gente tem visto projetos, feira de ciências virtuais, feira literária, torneios, gincanas. Então a escola, ela se reinventou, né, para manter-se viva. Eu digo assim, existe uma vivacidade muito grande, né, na educação. Então a educação jamais será a mesma. Nós jamais seremos os mesmos. Vamos sair dessa pandemia totalmente transformados e diferentes, né? Eu acho que a gente foi uma quebra de paradigma, a nossa visão de mundo mudou, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas posturas, né? Tanto profissional quanto pessoal. Então, assim, de fato, eu sempre digo, tem um dialeto chinês que diz que na China a crise, ela pode ter dois significados. A crise, ela pode significar perigo, mas a crise pode significar possibilidades. Eu digo que, mesmo diante de todo esse contexto, eu tiro muitas possibilidades e muitas coisas boas que esse momento proporcionou. Então, não foi de tudo negativo. Negativo foi a gente estar em casa, estar restrito, não poder abraçar o colega, não poder olhar no olho, não poder interagir, não poder estar vivendo em sociedade como a gente sempre teve, mas a gente também teve muitas possibilidades, muitas coisas boas de crescimento, de evolução, né, dentro do nosso cenário educacional. A palavra de ordem que fica para a gente é criatividade, inovação e reinvenção. Essas três palavras foram as mais presentes nesse momento de pandemia. Olha, falar de educação é um tema tão amplo, né, que precisa de muito mais espaço. Que pena a gente não tem. Eu vou até reivindicar aqui a Manuel Antônio, diretor-presidente da rádio, que no dia que a gente for tratar de educação neste nosso programa, nós temos começado de 11 horas da manhã até 1 da tarde, que é para a gente aproveitar bem, porque essas duas mulheres guerreiras, né? Uma que representa a rede municipal, outra representa aqui a rede estadual de ensino do estado de Pernambuco. Tá de parabéns às duas, né? O que não foi perguntado, fique aí à vontade, né, para acrescentar que o nosso programa chegou praticamente ao seu final. As considerações finais para Linda e para Edivânia Arcanjo, né, que representou muito bem aí essa área da educação no estado de Pernambuco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, Júlio, né? Assim, hoje eu estava dizendo a Linda, além de ser gerente regional, que é uma responsabilidade muito grande, mas hoje também eu sou conselheira estadual, então, assim, represento aqui a Mata Norte no Conselho Estadual de Pernambuco, que é um órgão regulatório que autoriza as universidades, os cursos técnicos, né? Antes de Edivânia seguir, eu queria aqui poder representar também, Edivânia, a educação em Lagoa de Itaenga, os pais, os alunos, né? Colocando essa pergunta. A preocupação do governo do estado, por exemplo, que a gente vê que Lagoa de Itaenga tem uma escola estadual, né? E há muito tempo se discute em fazer até uma outra escola aqui. Esse assunto lá na Secretaria de Educação do Estado morreu ou ainda está a caminho aí? Tem tempo ainda de discutir isso aí e trazer, quem sabe um dia, porque a escola Tristão Ferreira Bessa hoje tem o sistema semi-integral, né? Os alunos cada vez mais motivados para aprender. Como que você pode responder, se tem realmente essa autoridade de responder a esses pais e alunos que representam a EREM Tristão Ferreira Bessa, em Lagoa de Itaenga? Na verdade, esse assunto, não só do Tristão Ferreira Bessa, mas de outras escolas estaduais que estão com a licitação pronta, né? Está presente, sim, no cenário da educação do Estado, né? Então, assim, esses dias eu estava vendo uma indicação também da questão da construção, né? Existe todo um processo ali de logística estrutural que aconteceu, que foi um dos impedimentos para poder a escola não ser construída, mas como a Lagoa de Itaenga não faz parte da GRE,
de Nazaré, né? Então, assim, eu prefiro me restringir a contar os detalhes, mas digo que a Secretaria de Educação, de fato, tem esse assunto lá no bojo, né? Não só o Tristão, mas também outras escolas. A gente sabe que o Tristão tem uma estrutura muito inadequada para o contexto, para a dimensão, para o crescimento da escola, por ser a única escola de ensino médio da cidade, de fato, precisa de um prédio novo. Mas, assim, eu não vou a detalhes, porque Lagoa do Tanhanga não é da Grede Nazaré da Mata, e eu prefiro que fique para a Edjane, que é a gestora do Limoeiro, porque a gente também tem que respeitar os espaços e o limite, saber até onde a gente pode ir, né? Mas que o que eu respondo para os pais é que existe um interesse, existe um projeto em andamento, né? E que a Secretaria de Educação tem tido um olhar também sobre a questão da construção do Tristão Bessa, e que não aconteceu ainda porque teve um problema estrutural, mas que eu prefiro não me adentrar por não ser da minha região. Então, considerações finais, né? Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui presentes, discutindo esse assunto tão importante que é a educação em meio à pandemia. Eu que agradeço, Júlio. E assim que tiver uma definição, né? A gente pode vir de novo, assim, eu estou sempre aberta. Eu sou fruto de Lagoa do Tanhanga, né? Então comecei aqui como professora, como coordenadora, tenho muitas amigas aqui, muitos amigos, né, na área de educação, muitos colegas professores. Estou lá em Nazaré hoje, representando a Mata Norte. Ontem fizeram 5 anos ontem que eu estou à frente da regional, né, da Mata Norte. Temos aí ainda mais 4 anos pela frente, fiz uma seleção. Agora, recentemente fui aprovado, né? Mas dizer que Lagoa do Tanhanga foi o meu lugar onde eu aprendi tudo, né? Foi onde começou tudo, a profissional que eu sou hoje. Foi graças à oportunidade que Lagoa do Tanhanga me deu, né? Aos amigos que eu construí. Então, a educação é isso. A educação, eu sempre digo às minhas equipes, né? A gente tem que ter esperança, do verbo esperançar, que tudo isso vai passar, ter muita fé, né? Para que a gente possa superar esse momento, né? E continuar a nossa vida, a nossa rotina da melhor forma possível, né? Agradecendo sempre as oportunidades, né? E estando sempre de mãos dadas, essa parceria uns com os outros. Agradecer a Linda, né, minha amiga, né, minha colega de trabalho, a gente tem uma trajetória de muito tempo, né, pelo convite, dizer que a gente sempre, amanhã, inclusive, né, amanhã aqui em Lagoa do Tanhanga tem uma formação, né, Linda, do 6º ao 9º ano, a gente está trazendo a secretária executiva de Educação Integral e Profissional, né, do Estado, que vai trabalhar com os professores amanhã, e Renato Duarte, que também é CGDE. Então sempre a gente tem parceria, eu e Linda, vem profissional de Nazaré para cá, amanhã tem alguém do Estado, uma secretária executiva, trabalhando com os professores. Eu acho que a educação é isso, a educação é parceria, né, é solidariedade, é estar junto, independente de qualquer contexto e dimensão. Linda, 1 minutinho para você, Linda. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer a amiga Edivânia por estarmos sempre juntas, independente de regional ou não, ela está aqui como amiga, como pessoa. Como ela também falou, amanhã estamos aqui com a formação para os nossos professores aí do 6º ao 9º ano, como também da EJA. Então, desde já estão convidados, né? Já convidamos aí através dos zaps, pelos gestores. Tranquilizar os pais, né? Que a gente estamos aqui tentando sempre buscar o melhor. No momento certo, no momento permitido por Deus, tudo ficará resolvido. As dúvidas que surgirão, a gente vai tentando, sim, dentro das possibilidades, tentar esclarecer. Assim que sair novas resoluções que o Estado passar, a gente também vai trazer para vocês. Edivânia está sempre aí disposta, como a Edjane da GRE também, da nossa GRE de Limoeiro, também nos ajuda muito. Enfim, a gente está aqui hoje, né, graças a Deus, trazendo alguns esclarecimentos aí tão bem explicados por Edivânia, como eu falei inicialmente aí, que ela vinha trazer aqui questões que constantemente você está sendo perguntado, como nós também, como os professores, gestores, e eu acredito que foi bem muito aqui explanado, né? E em breve a gente retorna, né? Não estou de férias, como falei, estamos trabalhando todos os dias, fortemente. Parabenizar todos os professores, gestores, né? Toda a equipe da escola, aos pais principalmente que estão aí se redescobrindo também, né? Que está contribuindo aí com os nossos alunos. Dizer aos nossos alunos que a saudade é imensa daquele momento nas escolas, mas que Deus sabe de tudo e cuida de todos. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que em breve, muito breve, tudo isso vai passar e a gente vai sair fortalecido, se Deus quiser. Muito obrigada, Júlio. Pronto, minha gente, esse foi o nosso programa Itaenga Notícias. Suzy Ótica, a qualidade de visão ao seu alcance, informa que amanhã, de 8 ao meio-dia, tem exame com o médico oculista, viu? De 8 ao meio-dia,
O nosso amigo Ginaldo e nossa amiga Suzy estão aí informando sobre esse momento de exame que vai acontecer amanhã, tá certo, minha gente? Amanhã eu converso com o nosso amigo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Genival José, vai estar aqui no programa do meio-dia. Um abraço a todos e a todas. Vem aí Manuel Antônio com o programa Tarde Super Brega. Atenção! Esse recado é para você que adora navegar na internet. Estar conectado